seja Deus. Pode se assentar. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. Provavelmente você já ouviu várias vezes falar sobre este capítulo, e eu sempre comento com algumas pessoas que me procuram, que aqui no capítulo 3 de Gênesis a gente vê muitas coisas da nossa finitude humana, né? Após o pecado de Adão. E eu creio que a palavra de hoje tem a ver com isso, e quero trazer para você que o Espírito do Senhor nos leve, como nós cantamos aqui, como nós louvamos a Deus, que a gente tenha esse querer de buscar as coisas de Deus, que a gente tenha esse desejo fervoroso de estar onde Deus está, estar com Deus, estar onde o Senhor habita. Então o capítulo 3 do livro de Gênesis diz assim, versículo 1: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor já tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Até aqui. Um texto que com certeza muitos já ouviram algumas vezes, e como falei, sempre medito nessa passagem bíblica, porque ela relata a condição do homem antes e depois do pecado. Aqui a gente vê o que aconteceu. Aqui a gente vê a separação que houve entre Deus e o homem. A serpente, como a Bíblia diz aqui, induz, logicamente era o inimigo por trás desse animal, induz Eva, a mulher, a olhar para aquela árvore de uma forma diferente, a olhar para aquela árvore de uma forma, como a Bíblia diz aqui, desejável, para dar entendimento, que foi esse o símbolo maior da queda do homem. Aqui nós vemos que após Adão e Eva terem, e é interessante até comentar com vocês, veja que a Bíblia diz aqui no versículo 3, é que não comereis dele e nem tocareis nele. E eles fizeram dois, pegaram e comeram. Então a gente vê aqui que nessa porção da Bíblia, o que acontece? Acontece a separação entre Deus e o homem, acontece a separação entre Deus e o pecado, acontece a condição de que o homem não teria mais a presença de Deus na viração do dia. A Bíblia nos narra que Adão conversava com Deus todos os dias Deus aparecia na viração do dia e falava com o homem e com Eva, com Adão e com Eva. A partir deste exato momento aqui, isso a gente não encontra mais na Bíblia. A partir deste momento, a partir do momento que eles tiveram entendimento do bem e do mal, naquele dia eles perderam a comunhão com Deus. Naquele exato momento eles perderam, e
até ali não havia necessidade de se sacrificar nada, não havia necessidade de se sacrificar animais, não havia necessidade de se buscar santificação ou santidade, porque ela já estava ali presente. Mas a partir daquele exato instante, daquela separação que houve entre Deus e o homem, porque ali, é claro, eles se esconderam da presença de Deus, e nas gerações futuras de Adão e Eva, até os dias de hoje, a gente vê muitas e muitas pessoas ainda se escondendo da presença de Deus, se escondendo do contato com Deus, se escondendo do real contato com Deus. E esses cânticos que eu escolhi para hoje, eles falam dessa presença, eles falam da presença do Espírito Santo, eles falam de que se nós pisarmos no Santo dos Santos, em nenhum outro lugar nós teremos vontade de estar, a não ser ali. Isso tudo tinha sido perdido lá no Éden. Adão e Eva, infelizmente, após isso, a Bíblia não narra mais. Aí nós perguntamos, por que teve que Noé fazer um altar? Por que houve a necessidade de se fazer sacrifícios de animais? Por causa dessa passagem. Por causa que a comunhão real entre Deus e o homem se perdeu ali. Se perdeu ali. Mas no mesmo capítulo 3, Deus já está dizendo para nós, Deus já está dizendo para eles, que Deus restauraria aquela comunhão, que Deus restauraria a presença de Deus na vida do homem. Quando ele fala que já a tipificação de Jesus Cristo, já a condição que haveria, mas conforme o que a vontade do Senhor e conforme o tempo foi passando, a gente começa a entender a claridade, a condição e a certeza da obra de resgate que Jesus fez sobre a nossa vida, da obra redentora que Cristo fez sobre a nossa vida. Aquilo que o homem mais tinha de precioso, lá ele perdeu, que era a presença de Deus, que era estar com Deus, que era usufruir daquilo que Deus tinha para ele. Isso foi perdido, tanto que a gente vê no capítulo 4, que já ocorre o primeiro homicídio sobre a face da terra, um irmão matando o outro. Caim fica magoado com a resposta que obteve de Deus sobre a sua oferta, e mata seu irmão Abel. E aí a gente começa a ver o quê? A degeneração do ser humano. Por quê? Porque perdeu a presença de Deus. O homem sem Deus não tem condições de dar um passo à frente, corretamente. Aí a gente começa a ver que a Bíblia vai nos mostrando de homens e personagens, né? E hoje vou falar de Gênesis e Apocalipse hoje, mas é com passagens. A gente começa a ver que o homem começou a buscar um contato novamente com Deus. E logo no capítulo 4 a gente vê que Caim e Abel já sacrificaram a Deus, já levaram uma oferta a Deus para tentarem restaurar aquilo que tinha sido perdido lá no Éden. E que precisava, diante do Senhor, que alguma coisa se fizesse. Era necessário. Então a gente começa a ver na Bíblia os altares que Noé ergueu, que Abraão ergueu, que os patriarcas erguiam. Aonde eles iam, eles montavam um altar. Aonde eles iam, eles colocavam algo diante do Senhor, eles sacrificavam. Para quê? Para que Deus pudesse novamente estar em contato com ele. A gente vê isso, a Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia nos traz exemplos. Quando você vai chegando em Moisés, quando Moisés é chamado, né? Êxodo capítulo 3, Moisés é chamado, quando ele se aproxima da presença de Deus, o que ele ouve da voz de Deus? Tire as tuas sandálias, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Não pelo lugar, mas pela presença de Deus ali, pela santidade do Senhor, pela presença poderosa de Deus. Moisés ouve isso, Moisés vê o poder de Deus em forma de fogo, em forma de sarça, em forma de
de ouvir o que Deus tinha para ele, mas Deus é claro em dizer: tira a sandália do teu pé, tira o teu sapato, que o lugar onde você está é um lugar santo. Para chegar na minha presença, saiba que o lugar é santo. Então a gente vê toda a Bíblia discorrendo, e Deus está preparando ali o quê? Deus está preparando para tirar o povo dele do Egito. Deus está preparando aquela parte toda em Moisés para levar ele para a terra prometida, para levar todo o povo para a promessa que ele fez para Abraão. Então Deus começa a trabalhar ali, e a história de Moisés e o povo vai se desenrolando, até que a liderança do povo passa para Josué, e Josué, seguindo Moisés, você vai ver em Josué capítulo 5, que Josué se depara com o anjo do Senhor, e quando ele vai se aproximar daquela presença santa de Deus, ele ouve a mesma coisa que Moisés ouviu em Êxodo capítulo 3. Josué, tira as tuas alpacas, tira o teu sapato, tira a tua sandália, porque aonde você está é um lugar santo. Está escrito lá em Josué capítulo 5. E Josué estava próximo ao que já? De vencer Jericó, de vencer as batalhas e tomar posse da terra prometida. Então, a santidade de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, a gente vê a busca do homem por ela. A gente vê a Bíblia mostrando relatos de homens que buscaram a presença de Deus. Aí a gente passa pelos reis de Israel, uns adoravam outros deuses, outros quebravam todos os deuses e buscavam a presença de Deus. Aí chega em Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que buscava em todo instante a presença de Deus, falhava, errava, mas buscava a presença de Deus, buscava o poder de Deus, buscava a condição que Deus tem para cada um de nós, é desfrutar da sua presença. É desfrutar do contato através da nossa oração, através da nossa adoração como vida, como estilo de vida. Mas o título dessa mensagem hoje é: sede santos, porque eu sou santo. Assim Deus disse. Então, quando a gente começa a observar a busca do homem pela presença de Deus, e a gente começa a entender que isso só foi possível novamente pelo que Deus tinha dito para Adão e Eva lá em Gênesis capítulo 3, vai se levantar, vai haver novamente a restauração, vai haver novamente o resgate, vai haver novamente a possibilidade, mas vai ter que ser com sacrifício. O povo de Deus percorre o deserto todo com um tabernáculo, que é a tipificação do que? O tabernáculo de Cristo, que para se chegar aonde era o lugar de adoração, tinha que se passar por uma purificação, tinha que se passar por todo um processo onde só uma pessoa ia chegar na presença de Deus, só uma pessoa ia chegar lá onde Deus ia se manifestar, onde estava a arca da aliança, onde estava a tipificação do poder de Deus. E eles passam lá 40 anos fazendo isso. Josué pega o povo, leva, adoram, entram na terra prometida, tomam posse dela, mas a gente vai ver que a história continua, o homem buscando a Deus. Então, naquela época, o povo tinha que ofertar animais, tinha que sacrificar animais, porque estava já declarado o quê? Que só viria essa restauração através de sangue puro e santo. Nenhum de nós poderia tomar novamente este contato e se reconciliar com Deus, com os nossos pecados, com as condições que a gente vive muitas e muitas vezes, nos escondendo de Deus. Parece que estamos vestidos com folhas de parreira e não vestidos com a pele do cordeiro. Quantas e quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas e quantas vezes a gente não sente a presença de Deus, ou a gente foge da presença de Deus, ou a gente é comparado, e a gente é
colocado em prova, em xeque, para ver se realmente nós queremos usufruir disso, queremos entrar na presença do Senhor novamente. E aí Jesus Cristo vem exatamente para isso. Deus tem que dar o seu Filho unigênito, não é? Para que, como nós falamos no domingo passado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como foi conseguido isso? Através desse sangue. Qual foi a grande obra restauradora de Jesus Cristo? A nossa salvação. O que significa a nossa salvação? É novamente nos colocar diante da presença de Deus. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo Jesus, isso tudo foi o que? Restaurado, e hoje nós temos acesso novamente à presença de Deus, amém? Temos acesso ou não temos acesso? Temos acesso. Mas a pergunta para nós hoje é: de que forma? De que forma nós temos acesso à presença de Deus hoje? Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, muito conhecido: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus deixou isso claro. Jesus deixou isso fundamentado nas Escrituras. Jesus deixa isso claro para nós, que só existe um caminho, é Ele. Mas a pergunta é: e depois da crucificação de Jesus, e depois da morte de Jesus, no momento em que Jesus morria, no momento em que houve a crucificação de Jesus, quando Ele entrega o seu Espírito, o que acontece? A Bíblia diz que o véu foi rasgado, e nós hoje temos acesso à presença de Deus. Mas Deus continua dizendo no Novo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Deus provavelmente continua dizendo para nós: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. A presença de Deus é um lugar santo. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender isso, e a Bíblia nos traz isso claramente. A Bíblia nos narra isso. Eu quero que você acompanhe comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Acompanhe comigo a leitura da palavra, que aqui Pedro está fazendo uma exortação à santidade. Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou com as maldades, com as desobediências que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da vossa peregrinação, ouça a palavra peregrinação aqui para esta terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós,
Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Só um pouquinho aqui. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui para nós? Lembra do que aconteceram nos teus antepassados, lembra de como foi tudo o que aconteceu. Então, a partir de agora, a tua vida em Cristo Jesus precisa ser condizente com aquele momento em que você está vivendo hoje, para que a presença de Deus chegue a mim e a tua vida. Há uma exortação aqui à santidade: sejam santos, porque eu sou santo. Em resumo, quero dizer para vocês hoje: estamos na presença de Deus, sim, mas tiremos os nossos sapatos, tiremos as nossas sandálias da soberba, da maldade, da maledicência, da concupiscência da carne, dos desejos da carne, porque o lugar onde nós estamos continua sendo um lugar santo, porque o nosso Deus é santo. A mensagem hoje é nesse sentido, a busca pela santificação, porque segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Porque existe uma razão óbvia em tudo isso: Deus não mudou. As pessoas, nós muitas vezes queremos mudar Deus, queremos mudar a ação de Deus, queremos mudar a nossa ação diante de Deus, achando que estamos fazendo coisas corretas. Mas a gente tem que escutar que Deus é santo, que Deus é santidade, que Deus é o poder supremo e que continua sendo santo sobre a terra. E para nós adentrarmos a este lugar, a diferença hoje é que nós não precisamos chegar lá com um cordeirinho, com pomba, ou com qualquer outro animal, ou com algum objeto, ou com pedras para erigir um altar, ou alguém entrar aqui, os nossos irmãos, com uma arca da aliança e colocar aqui na frente. Isso não tem mais poder algum, isso não existe mais nada que possa acontecer assim. Hoje o que Deus quer olhar em mim e você, qual é? A transformação, a santidade, a busca da santidade, a busca pela santificação, para que a gente, através de Cristo, tenha a possibilidade de se reencontrar com Deus, de se reencontrar em corpo, alma e espírito. Nosso corpo batalha contra a carne, porque o nosso corpo ficou manchado lá atrás em Gênesis capítulo 3. A carne combate contra o espírito, porque o espírito vem de Deus. Então isso sempre vai haver essa luta. Portanto, mesmo como a pastora Shirley leu aqui no começo, em Gálatas capítulo 5, um pouquinho antes do que ela leu, fala o que? As obras da carne, e logo em seguida a contradição dela, o fruto do espírito, que é o que a gente tem que desenvolver. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, andemos na busca pela nossa santidade, pela nossa santificação, deixando para trás aquilo que nós éramos, deixando para trás aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, deixando para trás todas as condições que a gente viu e a gente lê dos erros, das falhas. Como é que a gente vai fazer isso? Perfeitos, a Bíblia diz que a gente tem que buscar ser assim, mas logicamente nós temos os nossos problemas de ordem pessoal, nós temos, mas o que a Bíblia está dizendo aqui para nós é que nós não podemos nos conformar com isso e achar que Deus tem que nos entender e que Deus tem que se relacionar conosco independente daquilo que nós somos, ou independente daquilo que nós buscamos. Porque senão, se fosse assim, não haveria necessidade de Jesus, não haveria necessidade de nem o homem e a mulher terem saído do jardim do Éden, se fosse dessa forma. Mas o pecado ficou claro, houve uma quebra de comunicação, houve uma quebra da santidade do homem. E a partir dali, a gente precisa desse resgate, a gente precisa dessa circunstância toda, da gente precisa ser recomprado. Eu vi essa palavra aqui num comentário bíblico dessa minha versão.
que aonde diz ali, vocês foram resgatados, é como se nós fôssemos recomprados. O sangue de Cristo é o preço da nossa compra, da nossa redenção. Deus nos oferece o sangue de Cristo como sacrifício substitutivo de tudo aquilo que o homem tentou fazer até Cristo. Mas uma coisa é certa: Deus continua sendo santo. Veja que Deus se fez carne, habitou entre nós, mas a Bíblia diz que em nenhum momento Ele pecou, em nenhum momento Jesus pecou, em nenhum momento Jesus deixou de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque nele não havia pecado. Ele era o Cordeiro Santo de Deus, que João Batista disse que tira o pecado do mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus diz: eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos, para recompor a santidade de Deus em nós, porque de nós mesmos nós não seríamos capazes de fazer isso. Mas a questão é, eu quero que Jesus faça isso em mim. A questão é, eu quero buscar Jesus para que Ele me reconduza até Deus, e que eu tenha essa comunhão, e que eu possa cantar essa música, não apenas como um louvor, não apenas como uma letra, mas como uma realidade na minha vida, como uma condição que o meu interior vive. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar no lugar santíssimo, eu quero estar no Santo dos Santos, pois nesse lugar eu jamais poderei viver sem Ele. Então a gente canta isso, e eu escolhi essa música por causa da mensagem. Mas é necessário que a gente ouça sobre a necessidade da gente buscar a santificação, porque é ela que vai nos levar até Deus através de Cristo. Porque sem Cristo também ninguém está aí para nada. Se muitas pessoas que professam que são cristãos não estão aí para nada, imagine se você não tem Cristo. Imagine se nós não temos o Espírito Santo de Deus em nós para nos ouvir, para nos fazer ouvir coisas que a Bíblia nos narra. E Pedro aqui está sendo claro. Ele diz assim no versículo 22, continuando ali: purificando a vossa alma. Ouça, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor, a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O que vai fazer eu buscar Deus, o que vai me consolidar diante da presença de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Ela vai me resgatar até o Senhor, porque Cristo está aqui desde Gênesis e Apocalipse. Então eu lendo, eu meditando, eu crendo na palavra, eu creio em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu posso mudar. Se eu posso mudar, eu posso buscar a santificação. Se Cristo conquistou isso por mim, eu posso chegar no lugar, na presença de Deus, e buscar a presença do Senhor, para que a glória do Senhor se reflita na minha vida, para que haja poder, glória, louvor, autoridade sobre a minha vida. Isso é autoridade. Tem gente que fica orando, jejuando, mas não muda, e acha que oração e jejum vai ter autoridade. Não é. A autoridade é questão de manifestação de vida. Se eu tenho Cristo em mim, a minha vida é transformada, e eu busco a santificação, eu tenho autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios, para, se eu tomar algum veneno ou isso não me fazer mal, para eu estender a minha mão sobre as pessoas, elas serem curadas. Isso é autoridade. Isso é autoridade, isso é poder de Deus, porque eu estou na presença dEle. Os meus sapatos, as minhas sandálias aqui querem dizer o quê? As minhas concupiscências. Tira isso tudo e se aproxima de mim. Segundo os estudos, era uma posição de respeito quando se tiravam os sapatos.
A mesma coisa que um boné ou um chapéu você tira quando você vai cumprimentar alguém. Quando nós chegamos na presença do Senhor é exatamente a mesma coisa. E Pedro continua falando aqui, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus entre nós está sendo evangelizada. Capítulo 2: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos, invejas, murmurações, desejai. Ouça, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês vão crescendo, se é que vocês já provaram que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tudo que nós falamos aqui se reflete exatamente aqui. E aí mais para frente um pouco vai vir Pedro ainda dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Em cima do que Pedro está estabelecendo um sacerdócio real, um sacerdócio santo, uma casa espiritual, oferecimento de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, naquilo que ele começou dizendo lá: sejam santos, porque eu sou santo. E é necessário que a gente ouça isso, porque isso vai fazer diferença na nossa condução de vida, isso vai fazer diferença na nossa condução de fé, na autoridade que Deus tem para nos entregar, na autoridade de Cristo. Quando a gente vê os evangelhos, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. A igreja precisa crer nisso, a igreja precisa se motivar com isso, mas de que forma acontece isso de maneira saudável? É quando a gente busca nos santificarmos diante da presença do Senhor, deixar as nossas condições, olhar na Bíblia, atentar para a palavra, porque ela é que permanece, ela é que é viva, ela é que vai nos fazer entender as coisas de maneira correta. Isso é uma busca, irmãos. Isso é uma busca diária, isso é uma busca constante. Porque a gente muitas vezes peca, a gente muitas vezes falha, mas a verdade é que nós temos um advogado que está à destra do Senhor, e que está intercedendo por mim e por você, e que o sacrifício dele não foi em vão, por mim e por você. Mas a questão é, como eu estou entendendo isso? Estou levando a minha vida de qualquer jeito? Estou levando a minha vida de qualquer forma, achando que posso estar na presença de Deus, indo em circunstâncias, em formas onde Deus não está? Achando que isso está tudo bem? E que daí eu posso voltar para a presença de Deus, está tudo bem? A sandália, tirar a sandália que eu falei um pouquinho antes, isso é respeito, isso é temor. A gente precisa, como ele nos fala aqui, andem em temor diante do Senhor, em todo o tempo da vossa peregrinação. O Espírito Santo vai sempre te alertar, algo dentro de você, isso aqui não está certo. Isso não está correto.
Essa forma de ser não é bíblica. A gente precisa compreender, mas só vai compreender aquele que tiver discernimento espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas erram tanto, por isso muitas vezes a gente erra tanto, porque a gente muitas vezes não tem discernimento espiritual, a gente não está na presença real e viva de Deus a todo tempo, para que Ele nos revele, para que Ele fale conosco, para que Ele nos dê entendimento, uma vida correta diante do Senhor, dos princípios de Deus, dos princípios da palavra de Deus, dos princípios de vida, dos princípios onde Deus estipulou, estabeleceu. É o que nós como cristãos temos que viver, porque isso é buscar a santificação, isso é buscar a presença de Deus. Sem santificação ninguém verá Ele. Sede santos, porque eu sou santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, Isaías capítulo 6 também, Isaías viu essa mesma cena, mas o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, o livro de Apocalipse, a revelação das últimas coisas, ele teve uma visão tremenda no capítulo 4, no versículo 8, e ele diz assim, e os 4 animais, ele tendo uma visão da glória do Senhor, os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, ouça isso, e não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ouça de novo, abra os seus ouvidos, não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os animais davam glória e honra, e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Veja que esta visão que João tem, ela reflete o que? A presença e a glória de Deus. O que esses seres estão lá fazendo? Confirmando aquilo que Isaías viu, confirmando o que o apóstolo Pedro falou, através da palavra, falou conosco hoje: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor, Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Eu estou me posicionando hoje diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor, e a santidade do Senhor na minha vida, ela vai resultar na transformação da minha vida, ela vai resultar naquilo que eu tenho buscado, naquilo que eu tenho conclamado diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. Este é o Evangelho das Boas Novas. Este é o Evangelho de Jesus, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que cura, que vai voltar, mas que diz para nós: busquem a presença de Deus, virá sobre vocês o Espírito Santo, Ele vai vos convencer, Ele vai ministrar diante da presença de Deus em prol de vocês. Esse é o Deus que nós precisamos buscar, e a igreja precisa
saber que precisa fazer isso. Porque há uma interpretação errônea que tudo foi conquistado de graça, quando na verdade não foi, foi pela graça. O preço foi muito caro, não foi de graça, foi pela graça. E é por isso que nós temos o nosso lema aqui: graça, vida e paz, porque exatamente nessa ordem eu creio que é correta. A graça vem sobre a nossa vida, não foi de graça, mas foi pela graça. A Bíblia nos diz isso: foi pela graça que vocês são salvos. Mas ela diz que foi um preço caro, para que a gente pudesse o quê? Na verdade, o que Cristo fez por nós? Exatamente aquilo que Adão deixou de fazer. Por isso a Bíblia refere-se a Cristo como o segundo Adão, né? O pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão e saiu pelo segundo Adão. A Bíblia fala isso para nós. Por quê? Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Quantos dias por semana Deus falava com Adão? A Bíblia diz que na viração do dia Deus estava lá. O que Deus busca em Cristo para nós? Exatamente a mesma comunhão. Exatamente a mesma busca, a mesma certeza de que a gente pode chegar até o Senhor, mas não é de qualquer jeito, gente. É aceitando, é se colocando na presença dEle, é se colocando diante do Senhor e vivendo com temor e dizendo: Senhor, Tu és santo. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema na sua casa, no seu lar, lembre-se que a palavra está dizendo para você hoje: viva com amor, viva amando quem está com você, viva na presença de Deus, viva abençoando o teu lar, viva abençoando a tua casa, viva abençoando a tua família, viva abençoando aqueles que estão à tua volta, mas principalmente para mim e para você, o que é? Olhe para o Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, porque santo, santo é estar na Tua presença, meu Deus. Eu quero estar na Tua presença. Isso está nos homens. Mas os homens, como a Bíblia diz, amaram mais as trevas do que a luz. Mas a Bíblia diz para nós aqui em Pedro, que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. O que significa isso? Nos trouxe novamente para a presença de Deus. Deus é luz, não é treva. Então que nesta noite a gente possa, através do que nós falamos aqui, colocar a nossa vida na presença de Deus. E se você tem que se colocar na presença dEle e pedir perdão ao Senhor por ter negligenciado isso em alguns momentos da sua vida. E eu tenho feito isso durante esses dias que Deus falou comigo sobre essa mensagem, buscado fazer isso. E Deus tem me mostrado que é com Ele, que é por Ele, que é para Ele. Foi por isso que Ele me chamou. Foi isso. Foi isso. Gostaria que você se colocasse em pé, que a gente cantasse aquela música de novo, João. Mateus pode colocar lá para nós, por favor, Mateus.